Este é um problema muito complexo. Há causas estruturais que normalmente vão ser usadas como uma razão explicativa do fenómeno de xenofobia na África do Sul. Não vou repeti-las porque são tão repetidas que já se transformaram quase que num senso comum. As causas económicas, nomeadamente o facto de que o apartheid de 1994 cai, há uma estrutura económica que assenta a economia e a realização da economia para beneficiar uma minoria, okay? Geram-se expectativas nas classes, na classe social mais baixa, profundamente sem renda, okay? E essas expectativas, 15 anos depois, não se realizam. Ou se realizam a um grau muito pequeno. Mas, no geral, os níveis de desemprego não baixaram o suficiente, o nível de pobreza não diminuíram, e todas essas coisas geram frustrações na população. A África do Sul é vista pelos países vizinhos, por causa do seu alto grau de industrialização, como o Eldorado da SADC, e não só. Então, tens uma situação de vasos comunicantes, em que pobres se deslocam para aumentar, se juntar a outros pobres na África do Sul. E há aqui uma disputa de espaço. Okay? Nessa disputa de espaço, nomeadamente ao nível de desemprego, ao nível de procurar pequenos empregos, ganha maior oportunidade aquele que mais condições desumanas quase que aceita em relação ao outro. Nomeadamente, geralmente isso acontece com os imigrantes. Uns legais, outros ilegais. O imigrante normalmente aceita mais... O imigrante empobrecido aceita mais ou menos as condições mínimas que lhe dê. O local não aceita, porque ele tem um outro sentido de pertença e tem um outro sentido de direito que não está a ser respondido pelo seu governo. Isso gera tensões. A pergunta normalmente que se coloca é: isso é condição suficiente para haver tensão? Eu acho que não é. Quer dizer, é uma base para haver tensões, mas não é condição suficiente para haver os atos de xenofobia que nós assistimos. Repara que se isso fosse uma condição suficiente, nós teríamos, como já houve alguns ensaios em Moçambique, é preciso não esquecer isso. Nós já tivemos moçambicanos em zonas bem localizadas que tentaram fazer um movimento contra burundeses, contra nigerianos, acusando-os de que se transformavam em fantasmas e dormiam com as suas mulheres. Mas o objeto social era o facto de que as pessoas estavam a prosperar. Quem tem os famosos contentores da venda de produtos, de bens, são eles. Então, se nós nos cingirmos exclusivamente à estrutura económica para justificar a xenofobia, nós estaremos podermos estar a criar um efeito perverso sobre nós próprios. Amanhã podemos ter o mesmo problema, porque isso justifica. E isso não pode justificar. Eu acho que há outros fatores. Há os fatores de uma liderança sul-africana que tem consciência que não respondeu às promessas que foram feitas aos pobres na África do Sul e que não tem uma força moral e psicológica para poder dizer assim: não façam isso, perante as reivindicações que são feitas. Repara, o tempo que leva para o governo sul-africano a agir usando o direito de força legítima que confere aos Estados para parar com os atos de violência. Até hoje estamos a falar, não há história de uma pessoa que tenha sido detida em consequência disso. E o que mostra alguns feitos, o que mostra algumas razões contraditórias. Nós tivemos aquele caso da mina de platina, que é na África do Sul, quando a força policial sul-africana quase que fez um massacre em relação àquelas pessoas que estavam a fazer uma manifestação, alegando que eles estavam a dar sinal de violência. Sinal de violência. A polícia agiu. Neste caso, não estamos com sinal de violência. Estamos perante uma crueldade pura. E não tens uma intervenção. O que é que isto significa? Segundo aspecto cultural, o presidente Zuma, que é acusado de pouco fazer, vem responder de uma forma passiva
há um ato que é atribuído ao rei Zulu, o Goodwin Zwelithini, como tendo sido ele o incendiário de todo esse processo ao declarar que os estrangeiros deviam sair. Há um aspecto cultural na África do Sul extremamente forte. A questão do rei Zulu para os Zulus, de onde o presidente Zuma vive um duplo constrangimento. Pelo facto de ser presidente da República Sul-Africana, não tendo cumprido as promessas e que não está a cumprir as promessas em relação a resolver o problema dos pobres sul-africanos, primeiro do constrangimento. O segundo, pelo facto de que ele é, ao mesmo tempo, presidente, mas também súdito do rei. Na balança sobre o que conta mais, se é o presidente que é mais forte em relação ao rei, no caso da cultura Zulu, é problemático. A pergunta é, teria o presidente Jacob Zuma uma força para dizer ao rei, ao seu rei, levanta-te, retrate-se e mande parar isso? Não sei. Uma pergunta que fica no ar. Eu acho que não tem. Segundo, dentro da estrutura política sul-africana, há uma posição gelatinosa em relação aos imigrantes. Eu vou dar 2 exemplos, para que a gente não esqueça. Nos tempos mais recentes, há de se recordar que a fronteira da África do Sul teve um problema, que foi um anúncio repentino de que os moçambicanos que entrassem para a África do Sul deveriam ter um papel biométrico num processo, passaporte biométrico num processo que ainda estava em discussão. O governo moçambicano teve que intervir, porque já havia um amontoamento na fronteira, para perguntar o que é que aconteceu, se vocês não falaram connosco. Esse processo passou. Parecia inocente. Passado poucos meses, houve um outro processo, em que os sul-africanos diziam: moçambicano que quiser atravessar a fronteira tem que ter consigo 3.000 rands. Não está estabelecido. Quando o governo moçambicano, tanto quanto eu saiba, pergunta, mas de onde é que vem isso? Nós não acordamos isso. Dentro da estrutura política sul-africana nunca foi esclarecido quem deu essa ordem. Para mim, esses fatores eram sinais de que dentro da estrutura política sul-africana há sinais profundos, não de uma hostilização aberta, mas de um assobiar para o lado em relação aos imigrantes. E eu acho que esse assobiar para o lado aconteceu agora. Enquanto, com base na estrutura econômica que nós falamos, que não dá para desprezar, mas não é condição suficiente, olhando para a estrutura política, como os sul-africanos na estrutura política lidam com a questão dos imigrantes, assobiando para o lado, eu penso que estavam fermentadas todas as condições para que houvesse isso.